pessoal, bom dia, tudo bem? Sétimo ano. Estudando seres vivos, animais invertebrados. Começando então no capítulo 3 do livro de vocês, módulo 2, certo? A partir daqui então, conteúdo do módulo 2, seguindo as demais atividades, né? Era para vocês fazerem sobre os biomas. Espero que todos tenham feito ali, né? Essas questões. Estudando seres vivos, animais invertebrados 1. Os seres vivos são diversos, com semelhanças e diferenças que nos permitem organizá-los em grupos. Além disso, eles se relacionam de diferentes maneiras com o universo e com os outros seres vivos, inclusive os seres humanos. Desde a antiguidade, por exemplo, muitas pessoas utilizam algumas partes de seres vivos no banho, como por exemplo as esponjas, a esponja do mar, né, para auxiliar na limpeza do corpo. Então, pessoal, a gente tem uma série de atividades ali e a gente começa então essa parte, né, do estudo dos animais invertebrados, parte 1, começando sobre a classificação dos seres vivos, tá? Então, o que seria a classificação dos seres vivos? Na página 204 do livro de vocês, vocês têm então, né, toda uma história ali de para que serve a classificação biológica dos seres vivos. Nós sabemos que existem vários animais, vários vegetais, né, no mundo, e fica difícil a gente saber o nome científico de cada um deles. Então, digamos que tem vários animais e esses animais são classificados de acordo com suas características anatômicas, né, e fisiológicas. Então, teve uma classificação biológica dos seres vivos desenvolvida por vários cientistas, né, que foram evoluindo, aperfeiçoando com o passar do tempo. Começando então com Aristóteles, né, que foi um grande pesquisador, um grande cientista, que contribuiu muito para a ciência. Uma das contribuições da ciência foi a questão de... ele criou um esboço de classificação biológica dos seres vivos. Então, digamos que os seres vivos, né, são classificados de acordo com as características anatômicas e morfofisiológicas, certo? Depois de Aristóteles, né, quem contribuiu também foi o Linneu. Antes tem o Charles Darwin, certo? Também contribuiu. Depois tem o Linneu, né, o Carl von Linné. Linneu, ele criou algumas características para classificar os seres vivos. Ele criou algumas técnicas, né? Por exemplo, o nome científico composto por duas palavras. O primeiro seria o gênero e o segundo a espécie. Vamos pegar um exemplo, a espécie humana. O Homo sapiens, a gente sabe que é o nome científico do homem. Homo sapiens sapiens, né? Que significa o homem que sabe o que sabe, né? Então é o homem mais evoluído, certo? Então esse nome científico foi graças a esses cientistas, né? Por exemplo, Aristóteles, o Darwin contribuiu também, o Linneu, e tem a classificação mais evoluída que seria de Carvoise. Então Voise, né, ele dividiu ali o reino pro Monera, digamos assim, que começou com Aristóteles, a evolução, Darwin, Linneu e Carvoise, certo? Então teve uma classificação ali. Então aqui, pessoal, vocês vão anotar aí no caderno de vocês, conhecendo a diversidade de vida na Terra. E vocês vão escrever o seguinte: a diversidade de vida na Terra é muito grande. Alguns cientistas estimam que no planeta existem
de 5 a 30 milhões de tipos diferentes de seres vivos, dos quais cerca de apenas 1.400.000 são conhecidos, certo? Então, isso é a questão da classificação biológica ali. Então, colocando, né, esse textinho, vocês vão escrever no caderno, colocar a identificação da página do livro 204, quer dizer, 202, colocar o título ali no caderno, estudando os seres vivos, animais invertebrados 1. E a gente começa na classificação biológica depois, né? Primeiro copie esse textinho que eu editei para vocês, ok? Seguindo então, a gente viu que teve uma evolução, né, com o passar do tempo. Então vocês vão, depois do textinho que vocês colocaram aí no caderno, vocês vão pegar, né, e vão escrever, né, como foi a evolução da classificação biológica, ok? Podem pesquisar, podem anotar o que eu falei, né, começou com Aristóteles, depois veio o Darwin, Linneu, Cardoise, né? Podem pesquisar um pouco da classificação biológica aí, certo? Colocar no caderno. Depois, uma outra coisa importante, né? A gente saber, né? Como que hoje a gente sabe sobre esses estudos aí de classificação biológica? Tá? Então é uma pergunta, como que a gente vai saber hoje sobre classificação biológica? Como que a gente sabe? Porque alguém pesquisou, estudou, né, e colocou, publicou em revistas científicas, né, requisitadas, que, por exemplo, Genéticos, Science, né, que são duas grandes revistas, que os cientistas publicam, né, os seus trabalhos, enfim. Qual que é a importância de uma publicação científica, de um artigo, de um trabalho qualquer? É para que ninguém copie, né, a ideia da pessoa. Então a importância da publicação é para que ninguém rouba a ideia e que ali pode ser discutido por várias pessoas, né? Enfim. Então, vocês vão colocar um tópico aí no caderno, certo? Investigação científica. Se quiserem destacar esse título aí, pode destacar, ok? A investigação científica. Logo abaixo, vocês vão copiar o seguinte: como os cientistas trabalham? Ponto de interrogação, ok? Então, como que eles trabalham? Eles podem trabalhar da seguinte maneira: investigando algum fenômeno. Os cientistas tendem a trabalhar organizadamente e seguindo um método científico que segue as seguintes etapas. Tá? Então, as seguintes etapas são: primeira, observação de um fato. Segunda, formação de um problema. Terceira, formulação ou formação de uma hipótese. Daí vocês podem pôr junto na formação de hipótese, vírgula, experiências, experimentos. E por último, se chega a uma conclusão. Tá? Então o cientista trabalha com essas etapas aí, ok? Primeiro, observação de um fato. Segunda, formulação de um problema. Terceira, formulação de uma hipótese, experiências. E por último, a conclusão, ok? Então, pessoal, partindo de um exemplo, né, nesse método aí científico. O primeiro, observação de um fato. O que poderia observar, né, através de um fato? Vamos pegar um exemplo das nossas aulas online. Por que a gente está tendo aula online? É uma observação de um fato. A gente está tendo aula online devido ao que? Poderia ser, né, ou é, do coronavírus. Ou então porque a metodologia mudou e a gente não vai ter mais contato físico e a gente vai ter aula online. Então são duas hipóteses aí, devido à pandemia ou devido, né, a que a escola não quis mais ter aula presencial, e sim online. São duas hipóteses,
Isso é tudo uma suposição, ok? Então, duas hipóteses diferentes aí, ok? Primeiro, observou-se o fato. O segundo, a formulação de um problema. Por que a escola optou por isso ou por que da pandemia? São um problema que a gente vai chegar no final, ok? A formulação da hipótese, quer dizer, a formulação de um problema seria isso. Ou por que a escola... A formação de um problema seria sempre em modo de pergunta. Por que de tal coisa? Então seria a formulação de um problema. A formulação de uma hipótese é uma possível explicação, né, para o problema. Ok? A terceira etapa ali que a gente está falando, a formulação de uma hipótese ou experiência, é uma explicação prévia, né, para o problema. Por exemplo, a pandemia, a gente está tendo aula online devido à pandemia. É uma explicação, uma possível explicação para o problema. E a conclusão, então, realmente é a pandemia que a gente sabe hoje em dia. Então, vocês vão pegar esses tópicos aí e vocês vão criar, né, uma explicação de como o cientista trabalha, não pegando esse exemplo, e sim pegando um outro exemplo, né, e formulando essas etapas, né, como o cientista trabalha. Ok? Vocês vão pôr tudo isso no caderno e fazer uma explicação, né, escrever a lápis aí um problema. Problema, todas as etapas ali. Ok? Então as atividades seria isso. Depois, vocês vão falar um pouquinho aqui, ó, na página 204 do livro, falar sobre o Aristóteles, ok? Falar um pouco o que ele contribuiu. O Carvão Linné, está logo abaixo na 204 aqui, explicar um pouco. Na época de Linneu era conhecido apenas 3 reinos. Falar isso aqui também é importante, tá, pessoal? E responder a questão número 1 na página 205. A questão número 1 diz assim: a árvore filogenética, também conhecida, considera quando as espécies surgiram. Observando o diagrama acima, que espécie provavelmente surgiu primeiro? Então, pessoal, observando aqui, quem surgiu primeiro? Seria, né, observando o desenho, quem veio primeiro através de um ancestral comum? Charles Darwin acreditava muito, né, ele defendia muito a questão de que toda espécie ela descende através de um ancestral comum. Por exemplo, o macaco, quer dizer, o ser humano descendeu do macaco, não que ele evoluiu do macaco diretamente, mas sim passou por diversas etapas, né, até chegar na espécie humana. Então, Charles Darwin acredita que toda espécie descende de um ancestral comum, ok? Então, observando aqui, vocês vão fazer esse esquema, né, representar esse esquema aqui no ancestral comum, começando aqui. Tem o A, B e C, certo? Quem veio primeiro, né, respondendo essa questão aqui? Vocês vão responder, copiar essa questão no caderno e responder e fazer esse desenho aqui também, ok? Então, tem bastante atividade para essa manhã, então vocês vão fazer isso, né, por enquanto. Qualquer coisa é só me chamar, ok? Abraço.